Ora, Ora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. E como estamos felizes em estarmos mais uma vez com vocês aqui para meditarmos na palavra que Cristo nos deixou, as palavras e os ensinos de sabedoria que Ele nos ensinou. Vamos ouvir e aprender da palavra? Então, boa noite. Hoje nós vamos citar 3 passagens da Bíblia que falam sobre árvores, falam sobre o dar frutos, né? Árvores que dão frutos, árvores que não dão frutos, quais as consequências disso, né? Então nós temos lá, a primeira passagem está lá em Jó, no livro de Jó, no Antigo Testamento, primeiro livro antes de Salmo, lá no capítulo 14 de Jó, versículo 7 em diante aqui até o 9. Ele diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos ou os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Inclusive até existe um louvor muito bonito, né, que fala sobre esse trecho, né, que ele cita exatamente esse trecho. Depois nós temos lá no livro de Mateus uma outra passagem sobre numa outra situação em que uma árvore faz parte. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 10, que fala, é um momento onde a pregação, João Batista estava pregando, fala sobre a pregação de João Batista. Ele diz o seguinte: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Isso é um trecho de uma pregação de João Batista durante o ministério dele, né, na terra. E depois, para finalizar, a gente tem um trecho, ele é um pouquinho mais longo, que fala sobre, que está lá em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, perdão. Ele diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, resumindo, Zaqueu era um publicano, aquela pessoa que recebe, né, os impostos, né, do governo. E ele era um homem baixinho, de baixa estatura, né? Ele era pequenininho. E quando ele soube que Jesus, né, ele conheceu as histórias de Jesus, já tinha ouvido falar das histórias de Jesus, e ele queria se encontrar com Jesus, ele queria conhecer, ele já estava sendo tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já tocava o coração dele de alguma forma. E ele queria conhecer esse Jesus, essa pessoa, né, esse homem tão famoso, né, entre eles ali naquele momento. E o que ele fez? Como ele era baixinho, ele correu e subiu em um sicômoro. Algumas Bíblias você vai encontrar a palavra figueira, que é uma árvore muito grande, é uma árvore muito frondosa, olha só, né? Uma árvore aqui no fundo. No momento em que ele subiu na árvore para ver Jesus, Jesus passou ali naquele momento e viu ele sobre a árvore. E chamou ele: Zaqueu, desça. Eu quero estar na sua casa hoje à noite, né? Eles organizaram um jantar
em alguns pontos da Bíblia que é citada essa passagem, ele organizou um jantar e se encontrou, né? Jesus e os seus discípulos se encontraram com eles. E o que aconteceu naquele momento? As pessoas conheciam Zaqueu, ele era um publicano, ele era um cobrador, né? E ele era um pecador, ele não era uma pessoa muito bem vista, né? pelos cidadãos ali naquele local. E eles murmuravam, né? Por que Jesus, né, fala, por que Jesus procura um homem desse, né? Por que Jesus procura... cobrador de impostos. As pessoas não gostavam, né? Ninguém gosta de cobrador de imposto, mas eles procuravam, né, Jesus, e esperando que essas pessoas de bem, que fazem o bem, que todas elas fossem atendidas, e essas pessoas que são más, né, diante dos olhos dos homens não fizessem parte da história. E Jesus esteve com Zaqueu, e naquele momento Zaqueu foi tocado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito de errado. Ele era um homem muito rico e ele resolveu devolver tudo que ele desviou, né, que ele roubou das pessoas. E ele falou: eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu tirei das pessoas. E saiu depois, né, com o tempo ele saiu devolvendo tudo que ele tinha feito, se recuperou, né, de todos os pecados dele, de alguma forma, né, vamos dizer assim. E então ele teve salvação naquele momento. Então ele era um pecador, ele era uma pessoa mal vista, mas Jesus veio justamente para ele. Jesus veio para ele. Ele precisava, né? Zaqueu precisava de salvação, né? Não o são. A pessoa que está sã, que ela tem saúde, tem boa saúde, ela não precisa de médico, ela não precisa ir à farmácia, ela não precisa ir ao hospital, né? Em outras passagens, Jesus cita a mesma situação. Jesus veio para os enfermos, né? Jesus veio para os perdidos. Então Jesus veio salvar essas pessoas. Então nós temos que observar esses detalhes. Nesse ponto, a árvore serviu como suporte para Zaqueu, porque se ele não subisse nessa árvore e não fosse visto por Jesus, lógico que Jesus sabia de toda a movimentação, e provavelmente de alguma outra forma talvez ele fosse chamar Zaqueu. Mas naquele momento, aquela árvore em especial, uma figueira, que é uma árvore muito frondosa, depois de grande, né, depois de formada, ela dá uma árvore muito bonita. E ela em alguns lugares é chamada de figueira brava, né? Então ela é muito grande. Então Zaqueu subiu nela e Jesus pôde ver ele lá em cima. Então Jesus chamou ele para descer. Já na história de João Batista, ele cita a árvore estéril, né? A árvore que não dá frutos, a árvore que não dá bons frutos, aliás, né? Porque nós temos também uma outra história da figueira, né? Da figueira estéril, em que Jesus está entrando na cidade e ele passa por uma figueira, e naquele momento ele procura frutos, né? Aí a gente já está falando do figo, né? Da figueira que produz o figo, e ele procurou frutos e não tinha. E naquele momento ele proferiu uma palavra, e aquela figueira secou aos olhos, ela se secou e morreu aos olhos das pessoas que estavam junto com eles, né, dos discípulos que estavam com eles ali, e eles ficaram assustados até naquele momento, né. Ele conseguiu, né, com a palavra dele, com todo o poder dele, secar uma árvore naquele momento, que é o caso da árvore que não dá bons frutos. O que uma árvore que não dá frutos, né, vai permanecer em pé? Ela só serve para lenha, né. Então ela tem que ser cortada, essa árvore, né? Ela não vai ter utilidade. E voltando lá em Jó, na árvore cortada, que está caída, o seu tronco está secando, as suas raízes estão secando, conforme a passagem diz, mas ela está caída à beira de um ribeiro, à beira de uma passagem de água, uma água fresca, né? E essa árvore, ela se recupera ao cheiro das águas, porque aquela água, aquela umidade passa por ali, e as árvores, as raízes dessa árvore brotam novamente e fazem com que essa árvore volte a produzir frutos, né? Se for o caso, a gente vê em algumas situações, você pega um talo de uma árvore, de um galho, de uma árvore, de uma planta, coloca ela dentro de um vasinho com água,
né, dentro de um potinho, um copo com água, e ela enraiza e você planta aquela árvore e ela passa a florir novamente. Então a pergunta que a gente faz nesse momento: que tipo de árvore você está sendo? Que tipo de árvore você quer ser? Né? Você quer ser o suporte, né, de alguém? Você quer ser o suporte para alguém? Né? Zaqueu precisou de uma árvore. Né? Você quer ser uma árvore que não produz frutos, que tem o único destino de uma árvore dessa é ser cortada e virar lenha, você vai ser lançada ao fogo, né? Essa árvore que não produz nada? Ou você é esta árvore que está caída num momento difícil, você tem sofrido muitos problemas, muitas dificuldades, mas você tem vontade, você está ali à beira das águas e você começa a se renovar com aquela água fresca, e há esperança para essa árvore cortada. Ou seja, você foi cortado, aconteceu alguma coisa com você e você não vê mais esperança em alguns casos. Às vezes você até pensa assim: eu não tenho mais esperança, quem sou eu, né? Deus não liga para mim, né? Quem sou eu diante de Deus? Não pense assim. Você tem esperança, as suas raízes vão brotar, as suas raízes, se você deixar, se você permitir, as suas raízes procurarão essa água e você voltará a florescer e dar frutos. Exatamente. E há árvores ainda que, além de não dar frutos, nem para lenha ela serve. São pessoas, nós podemos comparar essas árvores essas árvores às pessoas que não dão frutos, e ao contrário, elas nos causam às vezes aborrecimento, dor. Se você, na sua caminhada, encontra pessoas assim, e essas pessoas te magoam, te machucam, te deixam para baixo, se possível, se afaste delas. Não permita que elas estejam caminhando com você, porque tudo o que ela traz para você te deixa triste, magoado. O que te impede de cortar o vínculo de estar com essas pessoas? Ai, mas não, eu trabalho com ela faz parte do meu dia a dia, não tem como, ou ela está dentro da minha casa, é um familiar meu, né? Ou nós estudamos juntos. Não tem como não estar junto, mas o que ela chega para dizer para você, se não é agradável, se não é um fruto bom, não ouça ou saia de lado. Não dê sequência nas coisas ruins que algumas pessoas vêm para trazer para você, falar para você. Porque quem nos traz coisas ruins, infelizmente, é o que está dentro dela. Nós produzimos, o fruto que nós damos é aquilo que está em nós. Não é? Então nós temos que ser bons frutos, levar para o outro um ensinamento de sabedoria, no sentido de amor, paz, mansidão, domínio próprio, não é? Fortaleza. Os frutos do Espírito, isso está lá em Efésios, os frutos do Espírito, produza bons frutos. E quem é que vai falar ao nosso coração, nos ensinar tudo isso? Deus, que a todos dá o entendimento, que a todos fornece essa sabedoria por meio da palavra, por meio da leitura da palavra, por meio do estudo da palavra, por meio da oração. Por isso é tão importante estarmos reunidos, orando, buscando o conhecimento, buscando mais de Deus. Há pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, há pessoas que estão lá na sarjeta. Então seja luz para essas pessoas, seja o sal na terra, faça a diferença, vá resgatar aquele que está cansado e abatido. Seja esse cheiro das águas, não é? Seja para o outro aquilo que você gostaria que fosse para você. Paz, esperança, tranquilidade. Seja a árvore que Zaqueu subiu, frondosa, forte, que serve de alicerce para o outro. Não é fácil ser assim. No mundo tereis aflições, Jesus nos diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia está cheia de passagens que nos ensinam a andar sobre as águas.
Aos olhos humanos isso é impossível, mas diante de Deus não é. Para Deus nada é impossível. E nós precisamos aprender a andar sobre as águas. E como isso? Nos fortalecendo por meio da oração. Somente estando em contato com Deus, buscando a sua presença, é que nós alimentamos o nosso espírito, que nos dá força para viver diante das dificuldades. Às vezes nós estamos felizes, os nossos rostos estão sorrindo, mas por dentro está doendo. Mas a gente vai vencer. Se alguém lhe perguntar, está tudo bem? Diga sim, está tudo bem. Porque não são todos que merecem saber da sua aflição, da sua dor. Saiba para quem você fala das suas aflições e das suas dores. Compartilhe sim, busque amparo, busque alguém que te acolha, mas saiba quais são essas pessoas. Para você não dividir suas dores com pessoas que vão te deixar ainda mais triste, mais fragilizado. Peça a direção de Deus, porque Deus vai mostrar para você em quem você pode confiar, quem você pode seguir, acompanhar, para ter um caminho que vai levar você à água da vida, à água pura, a um poço que jorra a paz, a tranquilidade, a alegria, a felicidade. Todo dia nós encontramos dificuldade, todo dia nós temos, não diz o ditado, que matar um leão por dia. Mas a gente não pode fazer isso sozinhos, porque é muito difícil, é muito pesado. Por isso nós devemos ser um pelo outro, servir de suporte um para o outro. Eis o segredo de um casal, não estamos em dois. Um é frágil, às vezes é fraco, mas quando estamos em dois, um está triste, o outro fortalece. O outro está triste, vá você fortalecê-lo. E quem fortalece os dois é Deus. É o Cristo vivo em nós. Esteja unido em oração. Encontre alguém para orar com você. Para isso nós estamos aqui também, para ouvir vocês, para orar com vocês, para que vocês orem conosco. Vamos juntos buscar o Senhor, o Deus vivo, em oração, em comunhão, na leitura da palavra. Deus é maravilhoso e Ele está conosco. Neste momento, Ele está conosco. Agora, Ele está aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Seja uma árvore que dê suporte, uma árvore que produza frutos maravilhosos, frutos saborosos. Esses frutos, depois de consumidos, se transformarão em outras árvores frutíferas. As sementes desses frutos produzirão novos frutos e frutos bons, frutos fortes. Vamos orar a Deus e pedir, para Deus nos dar essa capacidade de se transformar em árvores frondosas, árvores frutíferas, árvores que produzem bons frutos e que não virarão lenha. Pensa nisso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos diante de Ti agora para Te agradecer por esta palavra que o Senhor colocou nos nossos corações, que o Senhor deu-nos a oportunidade de proferir aqui tudo aquilo que está no coração, daqueles que precisam ouvir a Tua palavra, que precisam de um apoio, que precisam de um suporte, que precisam estar diante da Tua presença, ó Pai, de alguma forma. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo para que nós possamos compreender esta palavra melhor de alguma forma, que nós possamos receber esta palavra no nosso coração e que essa palavra faça muito sentido para nós, que ela nos fortaleça, nos encoraje a espalhar a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua força, tudo aquilo que vem para ajudar. Não nos transforme em árvores infrutíferas, não permita que nós nos tornemos lenhas que serão lançadas ao fogo, Pai.
Guarda-nos, ó Deus, sobre as tuas asas, cubra-nos com teu manto sagrado, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos a ti e te pedimos, ó Pai, cuida de nós, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, faça com que nós estejamos caminhando na tua direção, nos dê força. O Senhor diz, Senhor, nas tuas palavras, sê forte e corajoso, eu estou contigo. E nós cremos, ó Pai, na tua palavra, cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos, ainda que estejamos sofrendo algum problema. Nós sabemos que o Senhor está conosco para nos dar suporte, para fazer com que nós possamos enfrentar esses problemas e sairmos vencedores, e que nós possamos produzir frutos, ó Deus. Que nós possamos ser bons amigos, bons pais, bons filhos, bons irmãos. Guarda-nos, ó Deus, sobre as tuas asas. Nos dê, Senhor, poder, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para estarmos, Senhor, caminhando sempre na tua direção. Dai-nos, Senhor, mais da tua água, da água da vida. Dai-nos, Senhor, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo pão nosso que o Senhor coloca nas nossas mesas. Louvamos o Teu santo nome a todo momento, Senhor, ainda que estejamos diante das dificuldades, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que esteja visitando agora, Senhor, o hospital, o Hospital Cristo Rei, o Hospital Santa Teresinha. Esteja enviando os Teus anjos, Senhor, e que eles possam caminhar em cada corredor daqueles, e que Ele vá entrando, Senhor, nos quartos, naqueles quartos, visitando aquelas pessoas que estão precisando da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Deus, visita aqueles que estão em uma sala de espera, aguardando uma boa notícia, Senhor. Dê a eles essa boa notícia, Pai. Seja a eles suporte nesse momento difícil. Toca o coração de cada uma dessas pessoas que estão nesses locais, ó Deus. Em nome de Jesus, envie os Teus santos anjos para guardá-los, para abençoá-los, para curá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa palavra tocou o seu coração? Deus falou com você? Acredite, Deus visita o seu coração, visita a sua causa, a sua necessidade. Deus visita os enfermos, na alma, no espírito e no corpo. Sê tu uma bênção e Deus é bênção na tua vida. Nós queremos ser bênção na tua vida. Glória a Deus. Se essa palavra entrou no seu coração, se o que nós estamos fazendo está sendo bom, se nós estamos conseguindo que a palavra chegue a vocês, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Vai ser uma bênção para eles também. Isso, ajude-nos a espalhar mais dessas palavras, né, que consolam. Curta, comente e compartilhe. E se inscreva no nosso canal, participe do nosso crescimento. Vamos caminhar juntos. Deus abençoe. Amém. Amém.